imprensa divulgou nessa semana que com a saída do MDB e do Democratas do Centrão, Bolsonaro perderia a maioria no Congresso. Mas aí eu venho aqui perguntar que maioria é essa que a imprensa está falando e que Bolsonaro nunca teve. Nesse vídeo eu vou te explicar, então vem comigo. As pesquisas da ciência política no Brasil indicam que o que mais importa no Congresso brasileiro são as diferenças partidárias e não as diferenças regionais. Vale lembrar que 80% da população brasileira desconfia do Congresso. Aí vamos olhar um pouquinho para os parlamentares. Os estudos da ciência política identificam que 72% dos parlamentares consideram a sua atividade relevante. Desses, 93% afirmam que a agenda legislativa, na verdade, ela é mandada e comandada pelo Executivo. Desses 72%, 40% afirmam que a probabilidade de legislar e fiscalizar o Executivo é baixa ou muito baixa. Em 1988, o professor Sérgio Abranches cunhou o termo presidencialismo de coalizão, que é para definir o sistema político brasileiro, né? Presidencialismo de coalizão é quando o presidente forma uma ampla maioria no Congresso para poder governar, que foi um problema que teve o Fernando Collor de Mello e a própria Dilma Rousseff. Eles não souberam trabalhar dentro do presidencialismo de coalizão. Tem uma linha muito tênue entre presidencialismo de coalizão e fisiologismo político. O fisiologismo político é quando isso é extrapolado, é o toma lá da cá deliberado. O que acontece aqui no Brasil? O termo do Sérgio Abranches ele foi atualizado na ciência política, principalmente pelo Fernando Limonge, e a gente passou a compreender o sistema político brasileiro não mais como um presidencialismo de coalizão por si só, mas com um domínio total dos presidentes. O presidente acaba dominando a pauta legislativa muitas vezes através de medidas provisórias, que foi uma coisa que o Lula fez excessivamente, né? Então eles acabam dominando a pauta legislativa, por isso que a gente vê nas pesquisas os próprios parlamentares falando que é muito difícil legislar com esse domínio dos presidentes. Mas por que eu tô falando isso? Porque Bolsonaro é diferente. Quando ele se elegeu, ele não se propôs a fazer o presidencialismo de coalizão, né? Ele não queria negociar e apesar de tudo ele poderia ter formado uma ampla maioria no Congresso porque ele elegeu. Na esteira dele foram todos os parlamentares do PSL, que foi um dos partidos políticos mais fortes e de maior número no Congresso. Mas o Bolsonaro falou que não faria essa negociação, né? De novo, assim, confundindo o presidencialismo de coalizão com o fisiologismo político. E aí ele acabou perdendo a ampla maioria no Congresso. O que aconteceu? Quando ele percebeu que as coisas estavam ficando muito complicadas para ele, que até então que a gente vinha vendo de um presidente mandar na agenda do Legislativo, o Bolsonaro começou a negociar com o Centrão. E aí, como eu falei em outros vídeos, o Centrão tem hoje sob seu domínio 70 bilhões de reais que ele comanda. Só que, de novo, gente, o que eu falo sempre, assim, o Centrão é uma massa morfa de políticos que tu não pode confiar. Eles vão sempre de acordo com a pauta deles, o que favorece a ideologia, que não existe, mas o que favorece os seus próprios interesses. É a velha política brasileira. E aí, o que a gente viu essa semana? A imprensa inteira divulgando que com a saída do MDB e do Democratas do Centrão, Bolsonaro perderia uma ampla maioria no Congresso e que isso possibilitaria que o PT se unisse com outros partidos como o PSL, o PROS e formaria uma maioria no Congresso. Vamos lá, gente. De novo, Bolsonaro nunca teve maioria no Congresso. Eu falei novamente em outros vídeos aqui. O que ele teve foi, com os cálculos do Centrão, uma média de 182 votos, muito por cima 188. Isso poderia ajudar ele a escapar de um eventual processo de impeachment. Vale lembrar que ele tem mais de 40 na Casa Legislativa. Mas maioria, como a imprensa vem divulgando, Bolsonaro nunca teve. Ele não se propôs a fazer presidencialismo de coalizão. Ele é um dos únicos presidentes do Brasil que não fez realmente o presidencialismo de coalizão. Ele não manda na agenda legislativa. Tanto é que a gente viu a reforma da Previdência sendo aprovada muito mais por um esforço do Rodrigo Maia e uma construção que já vinha acontecendo desde o governo Temer do que uma própria vontade do presidente Jair Bolsonaro. E a gente viu tudo isso se repetindo agora com a votação do Fundeb, né? O que Bolsonaro tem feito? Ele tem negociado com o Arthur Lira, tem usado um pouco Augusto Aras para desviar a atenção dos processos que o Lira tem, e o Lira está comandando o Centrão, e assim ele vai negociando.
Agora, achar que essa é uma jogada que pode prejudicar o governo Bolsonaro, não, porque o governo Bolsonaro não tem essa maioria. A saída do MDB e do Democratas do Centrão é muito mais uma tentativa de cacifar o Dória para 2022 do que qualquer outra agenda política que possa beneficiar ou o próprio Rodrigo Maia ou ir contra o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o Maia está de olho em 2022, vale lembrar que o vice do Dória é do Democratas e aí eles estão já se propondo uma agenda para cacifar o Dória, apostando que vem um Datena aí de vice. Mas é isso, gente, Bolsonaro nunca teve maioria no Congresso, a gente tem que prestar atenção nesses movimentos, ele volta a ficar acuado e sempre vai ficar acuado quando ele coloca todas as fichas dele na negociação com um espectro político nacional que nunca teve ideologia nenhuma, nunca teve fidelidade a ninguém. Bolsonaro vai ter que usar de uma astúcia que até então ele não teve, se ele quiser seguir governando ou aprovando qualquer pauta que ele possa pensar em aprovar, porque até agora tudo que tem sido aprovado é muito mais por um esforço, e aí, de novo, do Rodrigo Maia e de outras agendas que já vinham sendo construídas, do que da própria habilidade de governar de Jair Bolsonaro. Então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido as coisas. O Bolsonaro não tem a maioria no Congresso. E se inscreva no canal da P3 no YouTube e até a próxima. Tchau!